Olá, pessoal! Então hoje é dia de falarmos sobre a Raizen. Sim, um aviso muito importante aqui para os acionistas que faz todo sentido em relação àqueles que investem na Raizen, raiz 4 a longo prazo, né? Podemos observar aqui que nesses últimos dias, né, saiu várias notícias falando sobre esse JCP, né, juros sobre capital próprio, na ordem de bilhões, né, ou seja, a Raizen vai distribuir, além dos dividendos, também JCP bilionário. E isso corresponde, de acordo aqui com o aviso, a cerca de 13 centavos por ação. O total é de 1,3 bilhões. Até separei uma notícia que eu achei bem interessante. Não sou muito guiado por notícia, mas é sempre bom evitar as manchetes e chegar na profundidade do conteúdo, né? Então, aqui uma notícia interessante que fala sobre os pilares, ou seja, as teses de investimento ou os mandamentos para que possa ser pago dividendos da Raizen, três motivos. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui de uma forma bem rápida, tá? Primeiro motivo, segundo o próprio CEO da empresa, é manter o grau de investimento da empresa. Ou seja, eles não vão pagar dividendos ou JCP se de alguma forma esse pagamento, esse dinheiro que sai do caixa da empresa, afetar o grau de investimento da empresa. A gente sabe que a Raizen é uma empresa que tem investimento intensivo, ou seja, só em 2023 já investiu cerca de 13 bilhões, tá? Ou seja, 10% do que ela investiu veio para nós na forma de JCP. Então, eles não vão abrir mão desse grau, desse caixa para investimento. Sabemos que a Raizen é uma empresa pioneira em diversos setores, especialmente no etanol de segunda geração. Então, para que os dividendos continuem robustos, não pode afetar o grau de investimento. Segundo, prioridade das alocações de capital, ou seja, manter o ritmo de inovação, até vou tirar aqui da frente, ó, de renovação dos canaviais para concluir o processo da jornada de recuperação e também aqui, olha, a produtividade do etanol de segunda geração. Tá? Então, o segundo pilar aqui é manter essa prioridade na questão de alocação de capital. E o terceiro, manutenção balanceada da estrutura de capital. Ou seja, não depende necessariamente de financiamento externo, né, para que ela possa manter uma saúde financeira da empresa. Então, tendo esses três pilares redondinhos, a gente vai ver exatamente aqui, olha, nos números de valuation e também os dados da empresa, esses números aqui crescendo cada vez mais. Né? A Raizen passou por um momento bem turbulento logo após o seu IPO, né? Vou até fechar aqui. Ela saiu no IPO de aproximadamente R$ 7, chegou a bater 7 de novo, quando foi descontado aqui essas cotações aqui, né, que normalmente acontece quando os bancos investem em IPO, tem muita taxa. Depois ela caiu até chegar aqui por volta de 2,50, né, o que foi bem complicado, trazendo dúvidas sobre o investimento numa empresa como Raizen. Né? Depois ela conseguiu se manter, né, crescimento interessante, depois ficou meio que paralelo aí, né? Então ficou meio que lateralizando, como diz o mercado. O que agora a gente está prospectando aqui, está vendo, é que ela já está colhendo bons frutos dos seus investimentos e, melhor, consegue, além do crescimento, também devolver proventos para os seus acionistas. Fato é que só nos últimos 6 meses, olha lá, ela saiu de R$ 4, atingiu 4,50, mergulhou aqui nos 3,50 e agora está de novo aqui nos 3,78, tá? Nos últimos 12 meses, bateu a nossa Selic 14,84%. E nesse mês atual, quase 5%. Tá? Uma coisa importante também que a gente pode observar aqui em Raizen é isso daqui. Olha. Ela tem, além do 100% de tag along, ela já está participando do IBOV, faz com que muitos fundos que replicam o índice possam comprá-la, ok? E uma liquidez média diária altíssima, cerca de 90 milhões. Tá? Então, assim, não é uma empresa com pouca liquidez, então tem altíssima liquidez, o que não traz tanta volatilidade assim para o papel. Né? Outra coisa também importante é observar aqui o seu valuation. Observe que a Raiz é uma empresa muito assim de instalações mecânicas, desenvolvimento, tudo mais. O PL dela está em linha com o mercado, 1,75, né? É diferente, por exemplo, de elétricas e bancos, alguns bancos que tem um desconto. Isso daqui é típico do setor.
E o PL dela não está tão alto assim, ao ponto de chegar a 15 ou 20, está 11, ok? Os dividendos já mencionados, e uma coisa importante, olha lá, a Raizen, ela está um pouquinho aqui na questão da dívida líquida pelo patrimônio líquido, um pouquinho esticada, né? Então, um pouquinho endividada. Só que sobre o EBITDA, né, ou seja, o lucro antes da amortização, não, tá? Então aqui tem um balanço entre tá ruim, mas não tá tanto, tá? Na questão de dívida, tá bom? Outra coisa importante também para observar, quando você vê que tem uma empresa que ela tem um certo grau de dívida, você não deve utilizar o ROI. Você deve utilizar o ROIC, tá? Embora os dois são parecidos, mas você deve utilizar aqui o ROIC. E o ROIC, ele tá de 2 dígitos, tá vendo? Cerca de 15%. Infelizmente, hoje ela trabalha com uma margem bruta meio estreita, né? Então de margem bruta 8, convertendo para margem líquida de 1,52. A empresa tem que apresentar melhores lucros aí, né, para poder melhorar aí essas margens. Tanto é que o lucro por ação foi baixo lá, 33, 0,33, tá? Então melhorando, ela performando melhor, esses números aqui podem mudar também. Outra coisa importante, ela vem distribuindo aí os seus proventos, né? Então, desde o seu início, 21, 22 e 23, se eu tirar uma média mais ou menos aqui, 14 centavos, lembrando que vai ter mais 13 centavos aí, né, por vir. Mas se eu levar em conta aqui aproximadamente 15 centavos, vamos ver mais ou menos quanto que vai sair o preço justo dela, dividido por 0,06, 2,50. Ainda ela não está tão atrativa assim do ponto de vista de dividendo, tá? 3,87 contra 2,50. Ainda não tem aqui, do ponto de vista de dividendo, um upside, tá? Pessoal, se você estiver gostando do conteúdo, considere aí dar um like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante que a gente também tem que observar, olha, é o seu payout, né? Quanto que ela está tirando dos seus lucros para pagar os acionistas. Aí a gente já consegue até tirar uma perspectiva. Veja que nesses últimos anos, olha, exceto aqui 21, que pagou pouco dividendo, ela vem tirando basicamente do caixa cerca de 50% do seu lucro para pagar dividendo. Então ela já está bem apertada, né? Ou seja, 50% dos lucros estava devolvendo em provento e hoje os proventos estão na ordem de 4%. Então, para que você possa ter mais dividendos desta empresa, você tem que torcer para que tenha um aumento de lucro. Como que ela vai fazer isso? Melhorando as margens operacionais. E isso ela tem feito. É uma empresa que está trazendo tecnologia para o agro. Ela é pioneira em diversas frentes. Especialmente aqui, olha, o etanol de segunda geração, que ela vem falando. Ó. O que a gente consegue observar aqui, pelo menos na minha leitura, quero que vocês comentem. A Raizen, ela está abrindo mão das margens presentes, tá? Então as margens, as grandes margens presentes, como por exemplo, uma margem líquida aí de 25%, ela está abrindo mão disso. Por quê? Porque ela está colocando muito dinheiro, olha lá, está colocando investimento intensivo, 13 bilhões, para que quando sair esses caras aqui, etanol, segunda geração, tudo mais, isso daqui vai vir com gosto, tá? Então ela está abrindo mão da margem presente para trazer retorno futuro. Você concorda com essa tese de investimento? Você acha que realmente isso é o que vai acontecer com a Raizen? Você vê nela essa possibilidade? Coloca aí no campo dos comentários, tá bom? Continuando então aqui a nossa apresentação, uma coisa que tem chamado a minha atenção é essa taxa de aluguel aqui que está um pouco alta, lá, 35%. Para isso, eu convido vocês a dar uma olhada aqui nesse site aqui, ó, Invest Site, e observem sempre aí como é que está a questão do aluguel da Raizen, tá? Então vou colocar aqui, ó, Raiz 4, tá? Vou selecionar a empresa e vou ver duas coisas. Primeiro, eu quero saber como que tá as taxas. Então vem aqui em aluguel, posição, e vou observar a flutuação dessas taxas. Se a taxa está muito alta, pode ter muita especulação no papel, tá? Então peguei Raizen 4, tem bastante ações alugadas, quero ver aqui, porcentagem total de ação. Ó, saiu de 1% até 1,6%. Não tem muitas ações alugadas. Eu vou voltar aqui e vou pegar agora, pegar registros. Isso, aluguel de ação, registros, e vou ver a taxa. Então vamos ver se a taxa está muito alta. Olha lá o que está acontecendo. Estranhamente, a Raizen está pagando uma taxa, olha, 27% e agora 35% de aluguel. Eu estou achando um pouco estranho isso daqui. Convido vocês a pesquisarem comigo o porquê que a taxa de aluguel simplesmente explodiu. É especulação? Estão fazendo hedge? Será que os controladores estão vendendo as suas participações?
Para a gente saber isso, por que está explodindo tanto assim essa questão de taxa de aluguel, eu quero vir aqui e saber o que está acontecendo com os controladores. Será que está tendo algum movimento aí de bastidores? Então, aí você vem aqui, controle acionário, eu vou vir aqui, eu vou pegar os principais controladores, Shell, Cosan, tá? Então, vou pegar os principais controladores aqui, esses três primeiros, vou abrir eles e vou ver se está tendo alguma movimentação aí de bastidores. Será que eles estão desfazendo das suas posições? Pessoal, esse tipo de informação você não encontra tão facilmente assim no YouTube, tá? Se você estiver gostando, acha que é importante, considere deixar seu like, tá? Então vou vir aqui na própria Shell, quero ver o que os controladores estão fazendo, se eles estão aumentando ou diminuindo a sua participação. Olha lá, total de ações. Vamos ver aqui a primeira que é a Shell. Tinha 900 milhões, ainda não, 50% ainda da. Não, aqui diminuiu um pouco, né? Tinha 50% em 2021, 21 caiu para 43, 43 e 44. Não diminuiu a sua participação. Então, o primeiro controlador aqui, a Shell, não diminuiu a participação. Vamos ver a Cosan. O que será que aconteceu aqui? Ó? Ou se é mera especulação do mercado. Cosan, desde 2022, tem 39%. Nada. Segunda holding da Cosan, pegar aqui novamente, a mesma que tem a Rail. Arrumo, né? Vou visualizar aqui novamente. Vou pegar aqui embaixo, total de ação. Ah, olha só. Tem um aqui que diminuiu bem, ó. Esse segundo grupo da Cosan saiu de 43% para 5% em 2022. Faz um certo tempo, não tem muito sentido, né? Uma vez que o aluguel mudou aqui há pouco tempo, né? A única coisa aqui é que a Cosan diminuiu bastante a sua participação, talvez tenha realocado, né, esse capital. Mas coloca aí, o que você achou dessa análise, desse ponto de vista diferente, né, dessa análise mais profunda? Se você gostou, deixa seu like e segue a gente aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.